Olá! O objetivo desse vídeo é demonstrar o funcionamento e as principais características do marca-passo externo Reocore da Biotronic. Em primeiro lugar, gostaria de mostrar os acessórios que vêm junto na embalagem. Além do gerador do marca-passo, ele acompanha também uma bateria 9 volts, um cabo extensor e uma abraçadeira de velcro. A longevidade média de duração da bateria do marca-passo externo é de aproximadamente 300 horas de uso contínuo. Logicamente que vai variar, vai depender da marca e do modo da marca da bateria e do modo de funcionamento escolhido. Vamos lá. Para utilizar a abraçadeira, é só virar. Pode observar que aqui atrás tem uma fresta, um espaço, onde colocamos a abraçadeira e ela pode ficar fixa no doente. Para transporte. Quando o doente estiver acomodado no leito da UTI, da SEMI ou onde quer que seja, não recomendamos deixar preso com a abraçadeira de velcro para evitar que o doente mexa nos ajustes e acabe desprogramando o equipamento ou até mesmo danificando. Para isso, recomendamos a utilização do suporte de soro que vem aqui atrás. Esse suporte, você gira ele e pendura o aparelho no pedestal, podendo visualizar todos os comandos dele, até mesmo antes de se aproximar do doente. Para trocar a bateria, é importante que essa tampa esteja fechada, esteja travada, e você vem aqui no lado, na lateral dele, destrava o botão e puxa o compartimento. Dentro temos um indicador da polaridade da bateria. Isso é só um informativo, porque tanto faz você colocar a bateria desse jeito ou desse jeito. Qualquer uma das formas, o aparelho ele reconhece automaticamente a polaridade da bateria. Então é só você colocar a bateria aqui dentro do compartimento, fechar até o fim e baixar a trava. Pronto, já está trocada a bateria. Além disso, o equipamento ele vem com a possibilidade de ser utilizado sem o cabo extensor. Para que isso ocorra, basta desrosquear os dois parafusos laterais e você consegue ter acesso ao gerador sem a necessidade do uso do cabo extensor. Então aí você coloca o cabo ventricular aqui e o atrial aqui, vermelho no positivo e preto ou azul no negativo, de acordo com o que está sendo usado no doente. Lembrando que, se for utilizar dessa forma, deve ser utilizado apenas como uma forma de atender o doente numa emergência, na qual você está impossibilitado de usar esse cabo, porque ele está rompido ou não foi encontrado. Após tudo se normalizar, coloque novamente, com cuidado, o cabeçote do gerador, encaixando e parafusando as duas extremidades, os dois parafusos. Observe que não pode haver nenhum espaço aqui para ele dar o contato. Se ele tiver com algum espaço, ele pode não ser suficiente para fechar o contato e o doente ficar sem estimulação. Observe que aqui está fechado, não é necessário imprimir muita força, porém tem que ficar bem fixo. O cabo extensor, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem na parte de cima uma seta indicando a posição de colocação. Você coloca ele na direção do coração e empurra até travar. Travou, ele está bem fixo, você pode utilizar ele normalmente. Para soltar, basta você levantar essa travinha e soltar o cabo. Colocou, tirou, ok? Na outra ponta dele, ele vem com dois terminais. Um para o cabo atrial, ele vem escrito átrio, e o outro para o ventricular.
Se for um marca-passo, um modelo câmara única, ele só virá um dos cabos, porque ele será single. Mas esse vem os dois cabos, porque ele pode ser utilizado com dois eletrodos também, um no átrio e um no ventrículo. Para colocar o cabo nesse adaptador, é só soltar o parafuso das duas laterais, encaixa o pino preto ou azul, onde está escrito diferente, negativo, e o positivo, que é o vermelho, no outro lado que está o positivo aqui, indiferente. Colocou até o fim, atarrachou dos dois lados, testa para ver se ele está bem fixo, ok, seu sistema está pronto para estimular. O aparelho, se ele tiver com algum problema nas conexões, ou essa parte aqui estiver desinstalada, desconectada, ou esse cabo não estiver conectado até o fim, estiver somente assim, por exemplo, ou até mesmo se aqui escapou o eletrodo, o aparelho ele vai dar um alerta sonoro, que nós vamos ver daqui a pouquinho quando eu ligar o aparelho. Esse alerta sonoro indica que o circuito não está fechado, necessitando verificar o que está acontecendo com o gerador. Ok? Então vamos lá. Essa trava, essa tampinha aqui em cima, ela tem uma trava aqui embaixo de segurança. Essa proteção foi desenvolvida justamente para evitar que pessoas de outros setores ou até mesmo visitantes mexam nos ajustes do equipamento. Então, para levantar essa trava, para liberar essa trava, vocês devem levantar essa parte inferior e deslizar a tampa totalmente. Eu vou demonstrar para vocês, ó, levantei, deslizou, todos os comandos estão expostos. O primeiro botão é o botão onde nós ligamos e selecionamos o modo. Então eu vou ligar para vocês verem. A primeira posição é a posição para estimular em dupla câmara, que é o DDD. Ele vai sentir átrio, sentir ventrículo e estimular o átrio ou o ventrículo, ou ambos, caso necessário. Essa é a estimulação dupla câmara sob demanda. Logo após, temos a estimulação assíncrona de dupla câmara, que é o DOO. Ou seja, ele só estimula átrio e ventrículo, independente da atividade intrínseca do doente. Se o doente necessitar passar por algum procedimento cirúrgico, por exemplo, onde será usado bisturi elétrico, pode-se deixar no modo assíncrono, DOO, se for dupla câmara, para que o equipamento não fique inibido com a presença do bisturi elétrico. Vocês estão observando esse barulho, esse alerta sonoro? É aquilo que eu comentei antes da falta da conexão. Não está conectado, ele fica fazendo barulho. Assim que conectar, ele para. Vou passar todos os modos de funcionamento. O terceiro modo já é um modo câmara única. Ele estimula o ventrículo, porém ele sente átrio e ventrículo e tenta sincronizar ambos. Não é muito utilizado, mais utilizado dupla câmara são esses dois primeiros, modo sob demanda e o assíncrono. E câmara única é o VVI, que ele estimula somente o ventrículo, sente o ventrículo e fica inibido caso a frequência do doente esteja maior do que a programada. E o VO, que é o modo câmara única assincrônico, ou seja, ele também, da mesma forma que o DOO, ele não sente a interferência externa de equipamentos ou de bisturi elétrico, por exemplo. E temos ainda o VVT, que é um modo de teste, onde ele deflagra um estímulo em cima de todo QRS sentido. Não é muito utilizado no dia a dia, é mais um modo de teste de avaliação. Aqui, o botão ao lado, esse segundo botão aqui, é onde selecionamos a frequência de estimulação. Pode ser selecionada uma frequência de 30 até 250 batimentos por minuto. Essa frequência será estipulada pelo médico de acordo com a necessidade do doente.
Temos ainda um outro botão lateral, que é onde é selecionado o modo o AV Delay, que é o atraso entre o estímulo atrial e o ventricular. Esse AV Delay só é utilizado nos modos de dupla câmara. Nos modos câmara única, esse botão não tem nenhuma utilização. Esses botões de baixo são os botões de sensibilidade. É onde selecionamos a sensibilidade do marca-passo, ou seja, o que o marca-passo está sentindo de atividade cardíaca. Veja que esses dois botões aqui está escrito átrio, então são os ajustes do átrio, e esse do ventrículo, o ajuste do ventrículo. Do lado de cá, a sensibilidade, e desse outro lado a energia de estimulação. Para ajustar a sensibilidade, é necessário deixar o doente no ritmo próprio dele, se for possível, ou seja, com uma frequência de estimulação menor do que a frequência do doente, e a sensibilidade no valor máximo. Por quê? O valor máximo é como se fosse um muro muito alto. Ele não vai enxergar nada do que está do outro lado porque o muro está muito alto. Então, vocês vão ver aqui na luzinha de estimulação, ele piscando em pace. Aí vocês vão baixando gradativamente esse valor da sensibilidade até começar a piscar a luzinha sense. Quando a luz de sense começar a piscar, quer dizer que você encontrou a altura do muro na qual o marca-passo enxerga o coração do outro lado, ou seja, o valor da sua sensibilidade. Para garantir uma margem de segurança, você vai deixar pelo menos 2 ou 3 milivolts menor esse valor, porque se você tiver uma onda um pouquinho menor, de uma amplitude um pouco menor, você consegue ainda assim sentir a atividade do coração. No caso aqui, atividade atrial. E da mesma forma você faz para regular a sensibilidade no ventrículo também. Começa pelo valor maior, deixa ele no ritmo próprio, ele vai ficar estimulando e vai baixando até o marca-passo começar a sentir a atividade própria do doente. Vai piscar a luz sense, aí você deixa um pouco menor esse valor para o marca-passo ficar mais sensível e sentir a atividade própria do doente. O outro lado é o lado para regular a amplitude, a energia de saída do marca-passo, com quantos volts ele vai estimular o coração. Para regular essa energia, temos que fazer o passo oposto, deixar o marca-passo numa frequência maior do que a do doente, por exemplo, 80 batimentos, e uma energia também grande, uma energia alta, energia máxima, por exemplo, que ele estimula no máximo com 17 volts. Então, com a energia máxima, estou estimulando pela frequência maior do que a do doente. Acompanhando pelo monitor, eu vou ver a frequência do marca-passo, o ritmo imposto pelo marca-passo. Então, o que eu faço para determinar o limiar de estimulação? Vou reduzindo a energia gradativamente, até que no monitor eu consiga ver a perda de comando, a perda de captura. Ou seja, imagina que quando eu cheguei aqui em 3 volts, ele parou de estimular o coração. Eu estou acompanhando isso pelo monitor cardíaco. Então eu sei que energia abaixo de 3 volts eu não estimulo. Então eu preciso de uma margem de segurança. Eu coloco no mínimo 100% de margem de segurança. Então eu vou colocar 6, 7 volts para ter uma margem de segurança adequada. E repito o mesmo procedimento para regular a energia do ventrículo. Deixo na energia máxima e vou reduzindo até ele parar de estimular o ventrículo. Parou de estimular o ventrículo, eu sei qual é a energia mínima e coloco 100% ou 200% de margem de segurança. É importante vocês se atentarem que se você deixar a energia no máximo, independente da energia necessária para estimular o coração, dependendo da posição que o eletrodo estiver impactado, você pode estimular ou o nervo frênico
ou diafragmático, causando uma sensação de soluço, que você vai estimular o nervo junto com o coração, na mesma frequência do coração. E isso trará um enorme desconforto para o doente. Além disso, temos um outro problema, não tão grave, porém ainda assim não é desejável, que é consumo maior da bateria. Vocês observaram que a bateria que alimenta o marca-passo é de 9 volts. Só que ele chega até 17 volts. Como que ele faz isso? Utilizando um circuito multiplicador de tensão, que faz essa energia ser multiplicada até chegar nos 17 volts. Só que esse circuito consome também uma energia para funcionar. Então, toda vez que eu estou com uma energia máxima, sem necessidade, eu vou ter um consumo maior da bateria e, consequentemente, uma redução da longevidade da bateria dele. Se duraria 300 horas de uso contínuo, vai durar um pouco menos. Então, é sempre necessário, recomendado, fazer o ajuste do limiar de estimulação de acordo com a necessidade do doente. Esse limiar normalmente é feito na sala cirúrgica no momento do implante. É feito o implante e é feito esses ajustes, tanto do modo quanto da frequência, do AV delay se for aplicável, e da energia e sensibilidade de ambas as câmeras. Correto? O marca-passo, ele tem uma bateria interna que permite que a troca da bateria dele seja feita com o equipamento em funcionamento sem risco à segurança do doente. Então essa bateria nos marca-passos dura no mínimo 30 segundos de funcionamento. Quando a bateria estiver dando indicativo de troca, vocês observem aqui que tem uma luzinha vermelha, low battery. Essa luzinha começará a piscar. Começou a piscar, você tem 24 horas para efetuar a troca da bateria. E quando for fazer a troca da bateria, pode fazer com o equipamento ligado, funcionando, que não terá nenhum risco para o doente, pois a bateria interna do aparelho vai continuar funcionando por no mínimo mais 30 segundos. Eu vou simular uma troca de bateria para vocês, para demonstrar o funcionamento da bateria interna. Então, como eu disse no começo da apresentação, para efetuar a troca da bateria, essa tampa, essa proteção tem que estar fechada. Então vamos fechar a tampa até travar. Travei a tampa, correto? Então eu vou fazer a troca da bateria. Lembra, para trocar a bateria, destravei, tirei a bateria, correto? Olha a luz de bateria fraca piscando, porque logicamente a bateria dele está fora do equipamento, ele está indicando que está sem bateria. Eu tenho 30 segundos para efetuar a troca por uma bateria nova. Peguei a bateria, coloquei no compartimento, encaixei, fechei, travei a tampa, ok? Parou de piscar e não ficou sem estimular um só segundo, ok? Então vamos abrir novamente a trava, levantando e deslizando. Gostaria de recomendar também que quando o aparelho for guardado na caixa, não estiver em uso, nunca será armazenado com a bateria dentro do equipamento. Por quê? Se essa bateria estiver guardada dentro do aparelho, mesmo com ele desligado, ela vai ficar carregando a bateria interna e vai se descarregar com o tempo. Então, quando vocês forem precisar do aparelho, ele vai estar dando indicativo de bateria fraca ou sequer vai ligar. Então, é muito importante. Terminou de usar, tira a bateria dele, desliga, tira a bateria e guarda ele sem a bateria dentro do estojo que acompanha o produto. Uma última informação que eu queria compartilhar com vocês é o uso da função Burst, que eu pulei esse botão de propósito, porque é uma função médica, não deve ser utilizado por
por qualquer pessoa que seja, qualquer profissional que seja, sem os devidos cuidados. Normalmente essa função é utilizada no implante de válvula TAV e também para tentar reverter uma arritmia com estimulação rápida. Como que é feito? É selecionado aqui uma frequência, ele vai até 1000 batimentos por minuto, por isso a recomendação de cuidado, sempre que for utilizar isso aqui, deve ter um carrinho de parada, desfibrilador externo e etc. Toda equipe de prontidão. Por quê? Se você tentar reverter a arritmia com estimulação rápida, você pode conseguir ter sucesso e o paciente ficar sem arritmia, sem necessidade de cardioversão externa. Pode acontecer de não conseguir interromper a arritmia e o doente ficar da mesma forma. Só que também você pode acelerar essa arritmia e ela degenerar para uma fibrilação. Então será necessária a intervenção rápida e a desfibrilação externa. Como que é utilizada essa função? Temos 2 botões aqui. Você aperta um botão e na sequência segura o outro apertado por alguns segundos. Enquanto esse botão estiver apertado, ele vai estimular numa frequência rápida e quando você soltar esse botão ele para de estimular. Apertou de novo só esse ou só esse, ele não ativa a função. Para ativar você tem que apertar um e segurar o outro na sequência, dessa forma. Olha aqui o átrio como ele está. Soltei, ele parou. Apertei de novo, não acontece nada. Se eu apertar esse, também não. Então tem que seguir a sequência. Aperta esse, segura esse apertado para ele dar a rajada de estimulação rápida. No dupla câmara, que é esse modelo, que ele tem as 2 entradas, ele estimula essa estimulação rápida no átrio. No modelo câmara única, essa estimulação rápida vai ser no ventrículo, que é a única câmara existente. Ok? Então, esses são as funções básicas do equipamento. É um equipamento muito bom, muito prático de utilizar e qualquer dúvida de funcionamento, qualquer problema, entre em contato com o seu representante Biotronic ou com assistência técnica no número que temos aqui atrás. Ok? Obrigado e até mais.